Graça e paz, amados. Bom dia para todos. Eu tenho uma mensagem da parte do Todo-Poderoso para o meu e para o seu coração. Meus queridos, mensagem essa que está submisso e sujeita ao tema o arrebatamento da igreja. Quero falar hoje em relação hoje em relação ao arrebatamento da igreja. Então, meus queridos, o arrebatamento, a palavra o arrebatamento da igreja, ou esse assunto é um assunto meio que polêmico, aonde algumas pessoas não acreditam. Mas todos os sinais e toda cooperação, toda colaboração leva a crer que a palavra de Deus, o Todo-Poderoso, cujo nome é Bíblia Sagrada, está se cumprindo. Então, eu quero falar hoje sobre o arrebatamento da igreja, porque sou apaixonado por Deus e pela sua palavra. E a palavra do Senhor, ela não mente. Ela vai deixar claro que Jesus está voltando. É um nome português, né? Dado, Jesus. Mas vamos falar acerca desse nome, Jesus, e acerca do arrebatamento da igreja. É impossível para mim e para você, mas não é impossível para o Todo-Poderoso. Você pode não crer, mas a minha crença não é igual à sua. Tem essas divergências. Eu creio. Então, quem crer no arrebatamento da igreja é chamado de doido, de loucos, fascista, sei lá o que mais. Mas não me importa do que vão me chamar, ou me apelidar, ou me perseguir. Eu só sei que eu acredito que Jesus está voltando e pronto. Amém? Então, abra suas Bíblias, por favor, no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2 Pedro, capítulo de número 3, me perdoe, capítulo de número 3, fazendo uma correção. E versículo 7, está escrito assim a palavra do Senhor. Vamos pegar do versículo 6 e parafrasear no 7º. Pela palavra veio a perecer, pela palavra veio a perecer o mundo daquele tempo submersos às águas. E pela mesma palavra,
os céus e a terra, que agora existem, que nós contemplamos com nossos olhos, estão sendo reservados para o fogo, guardados também para o dia do juízo e da destruição do homem ímpio. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Já o versículo, bendito seja o nome do Senhor, o versículo de número 9, vai trazer uma advertência. Louvado seja o nome do Senhor, que os seres humanos têm que ser levados ao arrependimento. No versículo 10, já vai deixar mais claro a advertência, que o dia do Senhor virá, entretanto como ladrão. Já o versículo 11, a advertência é mais clara ainda e convicta, que tudo será desfeito e as pessoas não deveis ser nada, contudo, santa, piedosa, ou seja, os que não é santos, que não é piedosos, serão destruídos pelo calor. Leia você mesmo o versículo de número 10. Pelo calor, e a terra com todas as suas obras serão consumidos, ou seja, destruídos. Já no livro de Apocalipse, vai deixar claro para a gente, no capítulo 8, mais aproximado, que o Senhor dará ordem ao sol para esquentar 3.000 vezes mais. E o apóstolo Pedro aqui já está explicando que o calor da terra vai dissolver os homens e destruir tudo sobre a face da terra. O que é que Pedro está querendo deixar mais claro? Eu vou mastigar, vou fazer que nem a aiga, quando ela pega a comida e mastiga para colocar na boca dos seus filhotes. Eu vou mastigar mais para a senhora e os senhores telespectadores. Tá? De antemão, eu quero dizer muito obrigado pelas senhoras e os senhores telespectadores que estão agora nos assistindo ao vivo. Então, senhoras e senhores telespectadores e espectadores do arrebatamento da igreja, eu sou um dos espectadores, eu sou um deles em relação ao arrebatamento da igreja. Atenção para essa declaração. O que é que o apóstolo Pedro tinha em mente quando ele fez essa declaração? Que todos os elementos que estão no planeta Terra será consumido pelo calor do fogo. O que é que Pedro tinha em mente ali no estado espiritual? Não estou falando material, no estado espiritual, quando ele falou que pela mesma palavra o céu e a terra será destruído e o homem ímpio. Senhoras e senhores, Pedro ali declara um pensamento que não é dele. Um pensamento vindo de Papai do Céu para ser conectado ao pensamento do apóstolo Pedro. Pedro estava advertindo o povo da sua época acerca da destruição do mundo e do arrebatamento da igreja. A palavra arrebatar significa tomar com força. No abrir e fechar de olhos, sumirão várias pessoas do planeta Terra. A palavra igreja são conjuntos de elementos, são conjuntos de pessoas, conjunto de pessoas que deixou o pecado, deixou de matar, deixou de roubar, deixou a maconha, o cigarro, a festa, a seresta, a maldade, a malícia, o engano. É conjunto de pessoas que deixou o mundanismo. Bendito seja o Criador dos céus e da terra, que traduziram o pecado, que deixou todos os tipos de pecado. Louvado seja Deus. Essas pessoas deixaram o pecado e se arrependeram. Então, essas pessoas, elas se tornam igreja, porque a palavra igreja, vinda do grego, é
kuriak, eclésia no grego. Em hebraico é kuriak, que traduzido igreja ou eclésia, que é um ajuntamento de pessoas que se arrependeram para morar no céu. Então, senhoras e senhores, o propósito da carta de Pedro, a primeira carta e a segunda, que nós estamos lendo aqui, a segunda carta de Pedro, foi para advertir os cristãos na sua época, no ano 60, sendo que a primeira carta era para advertir também os cristãos dos falsos mestres, dos falsos doutores da sua época e dos falsos pastores da sua época. A segunda carta, ou epístola, que nós podemos chamar de epístola, Pedro adverte também os cristãos do ano 65, louvado seja o nome do Santo Senhor, que esses cristãos, que essas pessoas que deixou o pecado, tome cuidado com os falsos pastores, mestres, evangelistas e apóstolos, e que estejam preparados para o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. E para que eles não sejam enganados pelos falsos doutores. Senhoras e senhores, há uma preocupação muito grande, louvado seja o nome do Santo Senhor, há uma preocupação muito grande com as pessoas que estão sendo enganadas pelos falsos pastores. Porque essas pessoas que estão sendo enganadas, elas correm o risco de não serem arrebatadas para o céu, porque elas estão tomando caminho diversos ou caminho errado. O arrebatamento da igreja é para uma igreja santa, é para um povo que está se santificando, que deixou o pecado. Esse livro de 2 Pedro, existe nele 107 versículos, dividido em 3 capítulos. Esse livro, só o livro de 2 Pedro, existe 107 versículos, dividido em 3 capítulos. Louvado seja o nome do Santo Senhor. O apóstolo Pedro se preocupou com a salvação dos seus irmãos. Traduzido, nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ser egoístas. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Os cristãos egoístas não têm condições de ser salvos. Tem um bocado de cristão egoísta por aí. Não serão salvos os cristãos egoístas. Senhoras e senhores telespectadores da salvação, com a salvação dos cristãos, pode se dar se eles não estão preparados. Vou repetir novamente. Como é que a salvação dos cristãos pode se dar se eles não estão preparados? Traduzido, você está preparado se a trombeta tocasse agora? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Porque o arrebatamento é para uma igreja santa, piedosa, que tenha compaixão, que esteja fazendo o bem. Você é uma igreja verdadeira ou é uma falsa igreja? Louvado seja Deus. O apóstolo Pedro chama a atenção não só das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos. Louvado seja o nome do Santo Senhor. O apóstolo Pedro chama a atenção do povo que haverá uma destruição em massa. O planeta Terra será devastado. Acredite você ou não, o planeta Terra será destruído pelo poder de Deus. Essa destruição está por vir. Pedro está dizendo que a Terra vai pegar fogo literalmente. Isso aqui não é metáfora. Não é figurativo, é real. A Terra vai pegar fogo. Você não acredita? É problema seu. Mas que vai, vai. E quais são os elementos do fogo? Louvado seja Deus, a terra vai pegar fogo? Como é que a terra vai pegar fogo? Louvado seja o nome do Santo Senhor. O apóstolo Pedro aqui explica, aleluia, glória a Deus, no capítulo 13, versículo 7, mais especialmente no versículo 10, que pela mesma forma, o versículo 7, pela mesma forma, louvado seja Deus, existe o céu, pela mesma palavra, existe o céu e a terra, e pela mesma palavra, o céu e a terra será destruída. Pela mesma palavra, o Senhor vai dar ordem ao fogo que destrua a terra.
E vou te provar dentro da ciência, dentro da Bíblia, na Bíblia e além da Bíblia pela ciência que a terra pegará fogo com os próprios elementos. Os elementos serão submissos e sujeitos à ordem do Senhor. Louvado seja Deus. Então, aleluia, o fogo está sendo reservado, ou seja, a terra está sendo reservada, o céu está sendo reservado, aleluia, para o fogo. Para o fogo, louvado seja Deus. E para o dia do juízo e da destruição. O povo ímpio será destruído. O que é o povo ímpio? Aquele que caminha pelo caminho da impiedade. O que é o caminho da impiedade? É o pecado. É a prostituta, o ladrão, matador, fumante de maconha, quem estrupa, quem rouba. Se não se arrepender, não terá salvação. Será destruído pelo fogo que o Senhor vai ordenar que o fogo ele venha destruir a terra. Agora deixa eu te dizer uma coisa a você, porque você não está acreditando. Você sabia que o vento, o mar, a tempestade, a umidade e o fogo, eles recebem ordem de Deus? Esses elementos, eles escutam a voz do Senhor. E eles atendem o Senhor. E eles cumprirá a missão, porque na palavra do Senhor em Mateus está escrito que o Senhor disse: vento e mar, calma-te. E o vento e o mar obedeceu à voz do Senhor e se acalmou. Então, o fogo, os elementos que faz com que o fogo se acenda, que cientificamente são 4 elementos, eu vou aqui declarar, receberão ordem para produzir o fogo, e o fogo, depois de produzido, ele vai destruir a terra e todos os seres humanos ímpios aqui na face da terra. Não se engane, porque isso é real e vai acontecer. O que significa pegar? Vamos agora para o estado científico da palavra. A palavra pegar, do verbo transitivo direto, significa assegurar, aprender, segurado, fixar e aderir. Então, partindo do princípio, para criar o fogo, combustível, para criar o fogo tem que ter combustível, que significa o calor formado em triângulo. E desse triângulo, cientificamente, passa a existir o fogo. Vamos entender quais são os 4 elementos do fogo. Isso aqui é científico agora. Primeiro, a reação química que desprende a luz, ou seja, faz existir a luz, a reação química. Átomos de hidrogênio que formam o calor, a química e vai formar o combustível. E daí cria-se o fogo. Esses elementos ouvirão a voz do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Para destruir as árvores, o mar, que nós podemos contemplar, os rios, os pássaros, os animais que se rastejam sobre a terra, serão destruídos. E a raça humana, que não deixou o cigarro, a maconha, que não deixou a violência, a cerveja, as noitadas de seresta, os carnavais, serão os carnavalescos destruídos. Os falsos cristãos serão destruídos, literalmente. Os falsos pastores serão destruídos. O povo da Igreja Católica serão destruídos se não aceitar Jesus. O padre e o papa será destruído se não se converterem. A freira será destruída se não se converter. Os adoradores de imagem serão destruídos se não deixar a imagem e adorar ao grande Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O condombrezista será destruído. O pai de chiqueiro, que eles chamam de pai de santo, que meu pai de santo é Deus, será destruído.
historicamente falando, são bruxos. Antigamente se chamavam de bruxos. Se não se converterem, serão destruídos pela glória e pelo poder do grande Deus que vem aí. Aleluia. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. O Senhor mandará o fogo para destruir essa terra. Aí você fica se perguntando, mas desde quando eu existia, meu tataravó, minha bisavó, vejo dizer que Jesus vai voltar, que vai voltar e nunca volta. Sabe por quê? Porque no versículo 11 da carta de 2 Pedro, vai deixar claro para mim e para você que Deus ele tem compaixão e misericórdia da sua raça humana e ele não quer que ninguém se perca, por isso que ele ainda não voltou. Aleluias! Bendito seja o Criador dos céus e da terra. Eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo, mesmo sendo pecador, estou sentindo a presença de Deus. Ele voltará. Senhoras e senhores, telespectadores aqui do Facebook e das redes sociais, o Senhor voltará. Ele vai voltar. O ladrão se prepare, porque se não largar de roubar, será destruído. O traficante se prepare, porque se não largar de traficar, será destruído. A prostituta se prepare, porque se não largar a prostituição, serão destruídos pela ira do Senhor. Aleluia, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Oh, glórias! O grande Deus vivo, além de criar o céu e a terra, ele não só criou os céus e a terra, não. Aleluia! O Senhor criou a atmosfera terrestre. O Senhor criou a estratosfera. O Senhor criou a atmosfera, que significa conjunto de propriedade, aleluia, atmosféricas. Louvado seja Deus. O Senhor criou alguns elementos para proteger a raça humana do calor, como a camada de ozônio, e pelas queimadas de pneus e floresta, foi eliminado a camada de ozônio, por isso que nós sentimos o sol quente na nossa pele. São sinais da vinda do Senhor. A atmosfera, senhoras e senhores, significa conjuntos de propriedade. O que são esses conjuntos de propriedade? Aleluia, atmosféricos. Louvado e exaltado seja o Criador dos céus e da terra. Primeiro, é umidade. Deus vai usar a umidade para destruir a raça humana. Segundo, o vento. Deus dará velocidade ao vento para destruir a raça humana. Aleluia. Terceiro, pressão. Deus usará a pressão do tempo para destruir a população, a civilização humana. Os quatro cantos da terra serão destruídos. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Esses quatro elementos da atmosfera, que significa, aleluia, umidade, vento e pressão, significa os três elementos, ou seja, fazendo uma correção, significa, aleluia, bendito seja Deus, cuja combinação determina o estado, aleluia, médio da atmosfera, que determina a área, abre aspa, da superfície terrestre, fecha aspa, do meio ambiente, significa o meio ambiente, fecha aspa agora. Então, a Terra, o planeta já está sofrendo com a temperatura climática, louvado seja o nome do Santo Senhor, com as mudanças que estamos vivenciando. Nós, seres humanos, somos provas e testemunhamos a glória de Deus no planeta Terra. A cada ano que passa, a cada meses que passa, a cada hora, segundo e minuto que passa, o planeta Terra vai sofrendo mudança. O planeta Terra vai sofrendo uma mudança que eu posso chamar, louvado seja Deus, que eu posso chamar de, aleluia, na linguagem pentecostal, o reboliço divino, louvado seja Deus. E podemos chamar também, na linguagem científica, de mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, ou a mudança do tempo, vai mudando, cada vez mais está mudando, é sinal da vinda do Senhor. Você não percebe que cada dia que passa, cada tempo que passa e cada ano que passa, o sol arde na sua pele quando você sai? É sinal que aos poucos Deus está, aleluia, aumentando o grau da temperatura. Prepara-se, raça humana. Prepara-te, planeta Terra.
porque a igreja vai dar adeus ao planeta Terra. Aleluia. Aleluia. Cada vez mais a temperatura, louvado seja o nome do Santo Senhor, está mudando. Sabe por quê? Aleluia. Porque são sinal da vinda do Mestre, que chamamos de Jesus. O Senhor, o Filho do Eterno, grande e poderoso, que chamamos de Deus, ele criou também a camada de ozônio, como eu acabei de falar. O que significa camada de ozônio? Gás azulado, muito oxidante, que forma a camada, aleluia, chamado da atmosfera terrestre. Existem dois tipos de atmosfera, a que circunda o céu e a que circunda a terra. Tudo isso para nos proteger. O carinho de Deus é tão grande que ele criou esses elementos para nos proteger da temperatura. Mas o pecado da humanidade é tão desgraçado que está destruindo os elementos que Deus criou, e a ciência descobriu os elementos que Deus criou. E nós estamos sentindo cada vez mais, aleluia, a pancada na nossa pele. Tem gente que liga o ventilador para dormir, vou lhe dar aqui um outro exemplo bem claro, e a temperatura do ventilador sai quente, significa que nós estamos sentindo a temperatura, a reflexão da temperatura na pele. O Senhor criou também o sistema chamado solar. Aleluia, o que significa o sistema solar? Significa o sol. Esse sistema chamado o núcleo, Deus criou também um sistema que está abaixo da terra. E com a temperatura, o núcleo, cientificamente, ele se dividiu em várias partes. Louvado seja o nome do Santo Senhor. O Senhor criou também um sistema chamado o magnetismo ou magnético. Aleluia. O que significa sistema magnetismo? Conjunto de fenômenos que se relacionam cientificamente com atração ou repulsão que corre entre matéria, aleluia, que apresentam propriedades magnéticos. São elementos que Deus criou. Esses elementos, magnetismo ou magnético, senhoras e senhores, cientificamente é um campo de energia, a qual transfere a energia para nossas casas. Deus criou, louvado seja Deus, aonde os homens formados, aleluia, em engenharia, os engenheiros de eletricidade conseguem extrair a energia do solo através de barragens e águas e máquinas, aleluia, levando a transferir para cidades e países, e essas luzes acendem a nossa casa e nós pagamos a conta. Então a conta da raça humana, eu quero fazer agora uma consolidação. A raça humana tem uma conta com Deus para pagar. Louvado seja Deus. O matador que mata sem pena, ele tem uma conta para pagar diante de Deus. As mortes que ele cometeu durante tempo de vivência no planeta Terra, se tu não se arrepender, seu cabra ruim, e não aceitar a Cristo como seu Salvador, aleluia, tu serás esmagado na mão do Senhor e lançado no lago de fogo, porque o Senhor disse, está escrito na palavra do Senhor, a terra será destruída. Aleluia. Deus criou o campo magnético terrestre. O Senhor criou também este campo magnético terrestre. Aleluia! Existe razão da rotação entre o núcleo da Terra e as suas camadas externas, que gira com velocidade diferentes. Ou seja, o núcleo da Terra, cientificamente, é um disco que gira e nenhum cronômetro pode cronometrar a velocidade, mas já se foi. O núcleo da Terra se partiu. O núcleo da Terra ele tinha que girar, e nenhum cronômetro pode cronometrar a velocidade do núcleo. Para que serve o núcleo da Terra? É tipo uma ventilação, que ele vai jogar essa ventilação para cima, para fora do planeta Terra. Louvado seja o nome do Santo Senhor. O nome dessa ventilação chama-se oxigenação. E essa oxigenação vai oxigenar as plantas. E as plantas, ela vai transmitir a oxigenação para os seres humanos. Só que está acabando a oxigenação. Já está acabando.
aleluia, porque é sinal da vinda do Senhor. Todos os elementos apontam que Jesus está voltando. As mortes das plantas, aleluia, está acabando, aleluia, está apontando a vinda do Senhor. Aleluia, o planeta Terra, com a sua fúria, está apontando que Jesus está voltando. Aleluia, a natureza está nos descrevendo que o rei está voltando e que a humanidade precisa se arrepender. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Aleluia, estamos se aproximando, porque a natureza aponta, não só a Bíblia, a palavra do Senhor, mas a natureza está apontando que o rei está voltando, o rei está voltando. Devemos estar preparados. Não é mais hora de brincar, de vacilar. Ei, crente vacilão, pastor vacilão, está na hora de parar de vacilar os pés, porque o rei está voltando. Aleluia, aleluia. E quero dizer mais aqui com ousadia, dentro da ciência e da Bíblia Sagrada, que estamos correndo risco e vai acontecer uma tempestade solar. O que significa a tempestade solar, senhoras e senhores telespectadores? Aleluia! Significa perfuração, aleluia, do Sol. Tempestade solar significa, aleluia, uma perfuração do Sol, aonde ela vai, aleluia, bendito seja Deus, aonde ela vai levar uma linha reta de energia entre o Sol e o planeta Terra, transmitindo essa carga de energia ao núcleo da Terra. O núcleo da Terra não aguentará, porque ele já tem a sua cota de temperatura, mandará para o Sol de volta. É uma comunicação do Sol com o planeta Terra e com o núcleo. O núcleo não vai aguentar, vai mandar para o Sol não aguenta, manda de volta para o núcleo não vai aguentar, e sabe o que vai acontecer? Vai mandar para o planeta Terra. Segundo os cientistas e os historiadores, o Brasil está em uma bacia, chamada-se bacia de água. Se encontra numa bacia de água, eles não acreditam que pode existir de maneira nenhuma perfuração solar, ou seja, uma tempestade solar. Louvado seja Deus. O Brasil está localizado em uma bacia freática de água, mas a água, ela recebe ordem do Senhor, o mar recebe ordem do Senhor, aleluia, Deus vai secar todas as águas do planeta Terra, e ele vai enviar uma tempestade solar, aonde vai matar terça parte da terra. A palavra do Senhor, acreditando você ou não, acreditando o cientista ou não, acreditando os estudiosos ou não, quem manda é Deus. Ele é quem manda e não é mandado. Ele dá ordem e não recebe ordem. E o grande Deus, está escrito na sua palavra que ele não é mentiroso, e nem filho do homem para mentir, e nem o homem para que se arrependa. Então está se cumprindo a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor está escrito que o Senhor enviará, dará ordem ao sol. Aleluia, e o sol será perfurado e criará uma tempestade solar, e tanto o Brasil como no mundo inteiro, aleluia, vai ser impactado por uma tempestade solar, aonde Apocalipse Pedro está dizendo que tudo aqui será eliminado pela temperatura. É uma tempestade solar que está vindo aí. Louvado seja Deus. O Senhor, o grande Deus vivo, está, aleluia, no controle, e dará ordem, aleluia, à temperatura do sol, dará ordem ao sol e dará ordem ao planeta Terra e todos os elementos que ele criou. Aleluia! O Senhor, além de ter criado o sol e vai criar a tempestade solar, o Senhor criou a camada mais extensa do sol, chamada a coroa. O que é essa coroa? Aleluia! Segundo a ciência, aleluia, essa coroa está se expandindo cada vez mais. Aleluia! Segundo a NASA também, os estudiosos da NASA. E o que é essa coroa? Aleluia! Essa coroa, ela também é agitada pelos ventos solares. O que significa isso? É chamado de a massa coronal que Deus criou. Aleluia! Mesmo assim, aleluia, em um lençol freático de água, aleluia, vai haver tempestade solar. Cada vez mais está esquentando. Não tem problema se você me chama de louco. Aleluia, não tem problema se para você eu estou falando coisa com coisa, é problema seu. Mas eu estou pregando segundo o que a palavra do Senhor está nos declarando, nos apontando o que Pedro queria dizer.
Porque na época de Pedro não tinha ciência, não existia cientista ainda. Pedro não sabia a desenvoltura tamanha da revelação que Deus deu para ele. E hoje, eu, como pregador da atualidade, do século 21, eu pude entender o que Deus falou para Pedro, e Pedro não estava entendendo, e agora estou transmitindo. Haverá uma temperatura mais tão grande, que a raça humana vai dissolver o seu corpo. O outro dia, os jornais, o jornalista, aleluia, eu estava na Bahia, que eu estou no estado de São Paulo, anunciou há 3 anos atrás, mais ou menos 2 anos para 3 anos atrás, que no Rio de Janeiro a temperatura estava em 47 graus e pessoas estavam desmaiando no sol. E teve delas que morreram com a temperatura. Imagine, Deus não está nem apertando a turbina ainda direito. Ele só está apenas mexendo no parafuso. Ele não está nem apertando ainda. Imagine quando Deus apertar o parafuso, botar a turbina no lugar. Deus só mexeu no parafuso e gente já estava desmaiando no sol quente. Senhoras e senhores, isso é muito sério. Jesus está voltando. Larga o pecado matador. Larga o pecado traficante. Larga o pecado fumante de maconha, de cigarro. Larga a cachaça, cachaceiro. Larga a prostituição, prostituta, homossexual, gay. Larga de ser viado e passa a ser crente em nome de Jesus. Larga o pecado, porque Jesus está voltando e o arrebatamento da igreja vem aí. Aleluia. Fica com Deus e até a próxima gravação em nome de Jesus.